você que acompanha aqui a página do Jornal Correio do Pará. Estamos começando mais uma live do programa Beleza e Saúde. Hoje nós estamos com a doutora Marian, ela que é psiquiatra, né, doutora? Isso, psiquiatra. Boa noite. E a gente vai estar falando sobre saúde mental. Deixa que a doutora se apresente. A gente está aqui. Ah, tá. Lembrando aqui também, pessoal, a gente vai falar sobre ansiedade, depressão, vários temas sobre saúde mental. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazendo aí as perguntas que a gente vai estar lendo daqui a pouquinho, ok? Bom, gente, quero te agradecer, viu, Jéssica, pelo convite. Eu fico muito feliz, assim, emocionada quando as pessoas abrem espaço, né, para a gente falar sobre saúde mental, porque é uma coisa ainda que tem muito tabu, né? Uhum. As pessoas têm muito medo, preconceito em relação à psiquiatria, à saúde mental, a psicólogo, enfim, e deixam muitas vezes de procurar ajuda por esse medo, né, que simplesmente é uma falta de informação. Tem muitos mitos que ainda rodeiam a psiquiatria. Então, todas as vezes que eu sou convidada para falar sobre saúde mental, eu me esforço o máximo para ir. Porque eu acho que as pessoas precisam saber mais sobre isso, né? Uso muito meu Instagram também para falar sobre. Tento falar de uma forma mais leve, mais tranquila, né? Sobre, porque é um tema pesado, a gente sabe. Aham. Então, me chamo Marian, Sim. fiz medicina no Tocantins, depois me especializei em psiquiatria em São Paulo, aí me apaixonei, aí fiz psiquiatria infantil, psiquiatria da infância e adolescência. E atuo aqui em Paraupebas já tem mais ou menos, acho que uns 5 anos, que eu atendo na rede, tanto na rede pública quanto no particular. E quem quiser seguir a doutora Marian, qual o seu Instagram para que o pessoal possa estar indo lá, dar uma olhada, tirar as dúvidas, porque quando se fala em psiquiatra, já pensa assim, ah, fulano tá doido. Aí tem até um meme que agora surgiu, que é assim, o pessoal fala, gente, o meu maior medo é eu estar aqui e o fulano olhar para mim e falar assim, fulano, você viu? O fulano lá diz que tá doido. E não é bem assim, né, gente? Ainda mais falando sobre ansiedade, que atinge bastante os brasileiros. O Brasil está no ranking, ele é o primeiro. E durante a pandemia, muitas pessoas se descobriram com ansiedade. Isso, meu Instagram é DRA Marian Lima, com 2A. Lima com 2A. E como eu falei, eu tento usar meu Instagram como uma forma de informação, né? Tento compartilhar meu dia a dia do meu trabalho com alguns pacientes, informar sobre os transtornos psiquiátricos mais comuns, né? Como você falou, a ansiedade, o Brasil aí está no topo. E o transtorno que eu mais atendo realmente é o transtorno de ansiedade. Principalmente as mulheres, né? Até a gente estava comentando aqui a respeito que o ansioso é algo muito, muito complicado na entrevista anterior, no programa anterior. Até falei para a doutora Larissa, que veio aqui, eu falando, gente, eu descobri que eu sou ansiosa durante a pandemia. Quando eu era criança, aconteceu um fato. Quem quiser saber da história, assiste lá o vídeo anterior, a entrevista com a doutora Larissa. Mas eu descobri, e durante a pandemia foi bem forte. Eu descobri, falei, gente, realmente eu tenho ansiedade. E tem ansiedade, tem alguns outros aqui. Isso. A doutora Larissa, cardiologista, a gente teve muitas perguntas. O pessoal que quiser seguir ela, dá uma olhadinha lá no Instagram, tira dúvida. Que a programa que a gente fez com ela, terminamos e ainda tinha pergunta lá. E eu, gente, não dá para Desculpa te responder trabalhando. A todas. Larissa, assim, é uma amiga minha pessoal e ela preza muito essa questão da saúde mental, né? Aham, Ela manda muito paciente para mim, ela trata muito paciente, porque a gente sabe que, infelizmente, até dentro da saúde, dentro da aham, medicina, a psiquiatria sofre preconceito, né? Existem psicólogos, existem médicos que mandam até o paciente parar a medicação, que tem que parar, que tem que fazer atividade física, vai relaxar, vai viajar, né? E quando a gente tem médicos assim que realmente valorizam a saúde mental, eu fico muito feliz. sim. Então eu sou muito fã da Larissa, maravilhosa. É, um beijo para a doutora Larissa. Olha, tem uma lista aqui das principais doenças, que é
ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, que teve um tempo que estava bastante em alta, novela, todo mundo falando, estresse pós-traumático, somatização, transtorno bipolar e transtorno obsessivo compulsivo. Eu estava lendo um pouco, principalmente sobre ansiedade, tudo, mas a gente gostaria, antes de entrar nessa questão, a gente gostaria, como nós estamos no setembro, a gente quer chamar a atenção para o Setembro Amarelo, que é de prevenção. Então, antes da pessoa estar doente, vamos buscar maneiras de como você se tratar, de como se prevenir realmente. Gostaria que a doutora contasse um pouco da história do Setembro Amarelo, para quem ainda não conhece. Isso, setembro, eu estava conversando hoje com um paciente, né, a gente falando sobre Setembro Amarelo, muita gente, sobre suicídio, né, muita gente se fala muito sobre suicídio no setembro, em setembro, né, justamente por ser o setembro Amarelo. Por quê? A gente acha que suicídio é uma coisa que acontece mais em jornal, em novela, e assim, infelizmente pode ser uma coisa que está ali do nosso lado. Né? Pode ter pacientes, amigos do trabalho, enfim, pode estar passando, pode estar tendo pensamento suicida, a gente nem imagina. Gente, eu estou meio perdida, para onde é que eu tenho que olhar mesmo? Para lá. Então, assim, não é só em setembro, né? Isso é uma frase clichê, mas não é só em setembro que a gente tem que falar. Só que, graças a Deus, existe o Setembro Amarelo, onde as pessoas olham mais para isso, né? O Setembro Amarelo começou no ano de 1994. Existia um jovem chamado Mike, que ele tinha um carro, se eu não me engano, era um Mustang amarelo. E ele gostava muito, muito, muito desse carro. Então, ele já vinha apresentando alguns sinais, né, de depressão, enfim. E ele cometeu suicídio dentro desse carro amarelo. E desde então, no velório, todo mundo muito compadecido. Muita gente falava assim, nossa, mas eu nunca imaginei que ele, né, que ele fosse fazer isso, tão jovem e tudo. Enfim, na escola dele, começaram a distribuir fitinhas amarelas. Uhum. E para que as pessoas que estivessem passando por isso, né, pedissem ajuda. E deu muito certo. Então, os professores, os diretores começaram a receber muitas ajudas, pedidos de ajuda através dessas fitinhas amarelas. E acabou que começou a história do Setembro Amarelo, né? Mas, infelizmente, o suicídio ele pode estar presente onde a gente menos imagina, né? E às vezes você fala assim, tem pessoas que falam assim, mas fulano cometeu suicídio, nossa, mas ele não parecia que ele estava em sofrimento. Uhum. Mas, gente, todo mundo dá sinal. Sim. Todo mundo. Basta a gente ter sensibilidade de ver, né? Por exemplo, fulano começou a mudar o comportamento, começou a falar mais coisas negativas, ou começou a falar frases do tipo, ano que vem, no meu aniversário, se eu não estiver aqui, ninguém vai sentir minha falta, né? Então, sempre as pessoas dão sinais. Já são sintomas de alerta. De alerta, né? Frases, assim, negativas, que as pessoas acham que é frescura, muitas vezes acham que é frescura, quer chamar atenção, principalmente adolescente, né? Tem muito disso. Então, a gente sempre tem que pensar que a pessoa, ela está falando em suicídio, eu vou me matar. Nem sempre ela está falando para chamar atenção, né? A gente sempre tem que achar que ela está falando a verdade e procurar ajuda. Uma pergunta, assim, já adiantando, uma pergunta que eu recebo bastante, assim, Mariana, como é que eu pergunto para alguém, assim, que ela está pensando em suicídio? Como é que eu faço para chegar nesse assunto? Eu respondo assim, sempre diretamente. Né? É chegar e realmente falar, conversar. Fulano, eu estou sentindo que você está diferente, você mudou seu comportamento, você está mais triste. Por acaso você tem pensado em morte, em suicídio? É perguntar diretamente mesmo, não adianta querer, mas de uma forma acolhedora, lógico, né? Não de uma forma julgando. Que a gente tem que ter muito cuidado em falar de suicídio, Jéssica. Porque a gente pode falar tanto para incentivar quanto para prevenir. Inclusive, até estava conversando aqui com a Ingrid antes de começar aqui o programa. Tem uma página no Instagram, ela é uma página privada. E ela é um nome em inglês, Clear, alguma coisa lá, eu não lembro.
mas ela é dos Estados Unidos e ela mostra são pessoas que o trabalho deles é limpar local onde aconteceu assassinatos, crimes ou também suicídios. E o que eles puderam observar foi que segue mais ou menos um padrão. A pessoa que ela vai cometer esse suicídio costuma sempre, lá, aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, o hotel tem lá a piscina, tem a banheira, então tem mais ou menos um padrão da pessoa ir para a banheira, ou enche a banheira, ou vai se cortar, fazer alguma coisa assim. Em seguida, ela sai de lá, da banheira, vai para a cama, pega lençóis, e ela tenta estancar o sangue, e por último ela liga. Por quê? Porque a pessoa que estava fazendo aquilo, ela não queria se matar de verdade. Então, muitas pessoas escolhem hotéis, lugares assim, porque eles não querem deixar a casa deles com aquele ambiente para as pessoas lembrarem deles assim. Então, sempre a pessoa que tem esse pensamento, ela não quer. Ela só quer, como a gente já sabe, todo mundo já viu um pouco a respeito, ela quer aliviar uma dor. E quando ela está naquela situação, ela não o que ela tenta fazer é ligar e pedir socorro. Só que esse socorro seria bom você pedir antes, né? Então, para isso tem os tratamentos, tem várias maneiras que a pessoa pode fazer. E aqui em Parauapebas, doutora, os locais que você atende, a gente estava falando, ela atende no CAPS. Como que a pessoa faz? Como que... eu acho que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Como que eu faço para chegar lá até você? Eu vou marcar uma consulta? Como que vai ser?